pessoas que têm, né, animais de outros países Uhum. exóticos, importam ou compram clandestinamente e têm em casa. Esses répteis, eles podem transmitir o SARS-CoV-2? Então, não tem comprovação dessa transmissão de répteis, né, pelo SARS-CoV-2. A gente pode até voltar um pouquinho, né? Você tinha comentado até dos gatos serem mais suscetíveis do que outras espécies, como cães. Isso tudo tem a ver com o próprio vírus. O coronavírus, né, o SARS-CoV-2, faz parte da família do coronavírus. Só que a família do coronavírus ela é gigantesca. Ela tem vários tipos de vírus. O SARS-CoV-2 é só mais um tipo. E tem até bastante de confusão com outros coronavírus que pegam os outros animais, né? Comum. Normalmente, os coronavírus, eles infectam quem? Aves e mamíferos, majoritariamente mamíferos. Raramente eles pegam, infectam répteis. E como eu comentei, não foi comprovado ainda nenhuma espécie que tenha transmitido o SARS-CoV-2 para os seres humanos. Os vírus, eles são seres muito, assim, especiais, né? Dentro da biologia, a gente estuda que eles só se tornam seres vivos dentro das células de outros, né? Não deles mesmo. Então, os vírus, eles se mudam bastante, né? A gente chama de mutação. O vírus, o coronavírus em especial, ele é RNA. O que é isso? Ele tem um tipo genético que quando ele se multiplica, não tem uns mecanismos assim de conferência, né, da modificação da sua sequência genética. Isso faz com que ele muta bastante. Então, como o professor César comentou, os vírus eles têm uma rápida mutação. Então, eles mudam bastante. Por isso que tem uma estimativa de que tem descrito 3.600 vírus pelo mundo. Uma estimativa. Só que os pesquisadores falam que possam existir mais de 500 mil a 1 milhão ou mais de vírus. A gente não sabe, a gente não conhece ainda todas as espécies, né? Muito menos as espécies, né, de animais mamíferos, quanto mais um vírus, porque você só se torna ser vivo dentro de uma célula. Então, os vírus, ou o coronavírus, especialmente o SARS-CoV-2, ele se liga aonde? Num receptor de uma da célula, que chama ACE2. Então, algumas espécies possuem esse receptor em maior abrangência, por exemplo, os cães e os gatos e os ferrets, por exemplo. Então, por isso que tem essa diferença entre espécies, por isso que os gatos são mais suscetíveis do que cães. Isso, o suscetível, o que é isso, né? Eles têm maior tendência de ter esse vírus pelo corpo, por causa dessa ligação com o receptor. Mas o que a gente sabe hoje? Tudo que a gente sabe é através de pesquisa feita em laboratório, né? E alguns casos que foram detectados pelo mundo. E essas pesquisas feitas dentro do laboratório é num ambiente controlado, é com uma carga viral muito grande, maior do que seria de um dono para o seu animal. E o que eles acharam? Eles acharam que entre os gatos e os ferrets, eles podem ter o potencial de desenvolver alguns sinais clínicos respiratórios e eles podem transmitir entre eles. Então, gatos talvez transmitam entre eles e os ferrets também entre eles. Ok. Mas como eu comentei, isso foi feito dentro de um laboratório, né? Então, não na vida real. Na vida real, o que a gente teve, né? A gente teve vários casos pontuais. Então, lá em Hong Kong, a gente já teve, né? O primeiro caso foi um skatista alemão de 17 anos, que ele já tinha várias doenças, ele era cardiopata, tinha um monte de doença, e ele foi positivo para o coronavírus. E depois de um tempinho, ele morreu, assim, uma semana depois, eu acho. E o pessoal já ficou, né? Meu Deus, o cachorro morreu por coronavírus. Mas, gente, ele era um Spitz de 17 anos, com um monte de doença crônica. Ele não teve sinais semelhantes com o coronavírus. Todos os casos que a gente está tendo, né, de pastor alemão, foram descritos no exterior. Ainda no Brasil, a gente não tem dados de literatura descrevendo casos em animais. Todos esses casos têm uma comprovação que o quê? Algum humano infectado
pode ter contaminado esse ambiente e por estar no ambiente contaminado, esses animais foram positivos. Muitos animais foram assintomáticos e outros tiveram um ou outro sintoma respiratório. Só que o que é Sim. interessante é, eles testaram para COVID. Ok, o SARS-CoV-2 estava presente. Às vezes, porque quais são as amostras que eles pegam, né? A nasal, a oral, né? No nariz, na boca e no reto, né? No ânus do animal. Às vezes ele testa positivo para uma amostra e é negativo para outra. Então, isso já mostra que a carga viral do animal é muito baixa, ele não consegue transmitir para outra pessoa. E o que é em comum? Todas tiveram esse contato com o ser humano, tinha uma carga viral baixa, pode ter sido positivo, só que, por exemplo, naquele caso lá dos tigres do Bronx, né, no zoológico de Nova York, que eles tiveram e um leão também positivou para Covid, eles tiveram alguma tosse seca, só que, gente, não é só o SARS-CoV-2 que causa tosse seca, sabe? Foi testado para Covid, ok. Mas é 100% de certeza que foi o SARS-CoV-2 que causou esse sintoma? O mais recente foi agora, dia 8 de maio, teve um gato na Espanha, né? Que ele chegou, é um macho de 4 anos, ele chegou a falecer, acho que foi a óbito. Só que ele estava muito mal de saúde, e quando eles fizeram a necrópsia dele, encontraram alguns sinais, principalmente no pulmão. E todo mundo ficou assim, nossa, será que o SARS-CoV realmente atacou esse gato e pode ter causado tudo isso? Não, porque os achados de necrópsia já mostravam uma insuficiência cardíaca, né, do coração, que pode ter acometido o pulmão e era uma coisa crônica. Então, foi tido como o SARS-CoV um achado de pesquisa. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que saem na mídia, né? Que a gente não pode acreditar em tudo e tomar muito cuidado, porque é um vírus novo, a gente está fazendo muita pesquisa, tem muita coisa nova cada tempo saindo. Então, o que é um consenso? Todos esses animais foram infectados por humanos, eles não passaram para outros animais da mesma espécie ou de outra espécie, né? Porque tinha gato que vivia com cachorro, cachorro que vivia com gato, ou com animais do vizinho. E eles foram positivos, muitos que não eram assintomáticos também, não tinha nenhum sintoma, foram positivos. Mas aí depois de um tempo, né, que é o tempo do vírus se disseminar pelo organismo, né? Por isso que a gente tem aquela coisa da quarentena e o isolamento de uns 14 dias, depois eles se retestaram e não acharam mais. Ok, esses animais, mamíferos, isso é incomum também. Outros animais silvestres, né? Como bem o professor comentou, hoje é muito comum ter o pet exótico dentro de casa, né? Complicado também esse cenário. Nenhum deles ainda foi diagnosticado positivo para Covid. Como eu falei, o SARS-CoV, ele tem a família inteira, né, do coronavírus, tem uma predição para mamíferos e para aves. Dificilmente a gente vai achar nesses pets exóticos, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não existe só o SARS-CoV-2 no mundo, existem outros vírus, existem outras bactérias que a gente pode também se infectar desses animais. É super bacana o que a Stephanie está colocando, né? É a questão da prevenção, né? Embora o SARS-CoV-2 ou a bactéria, micotuberculose, enfim, esses seres vivos, como a gente já colocou aqui, eles são altamente especializados, eles podem sofrer recombinação genética, eles podem sofrer mutação. No caso do SARS-CoV-2, por exemplo, ele tem 30 mil pares de bases, né? Esse é o genoma. As bases é que vai formar aí os ácidos nucleicos, né? DNA e RNA. O que é interessante que nós observamos, né, a transmissão se dá de ser humano para ser humano, como você muito bem colocou, né, não de animal para ser humano, pelo menos nas pesquisas até agora. Uhum. E mesmo uma pesquisa, né, no instituto acadêmico mais renomado do planeta, que a gente sabe que tem seriedade, mesmo assim deve passar por avaliação crítica dos pares, porque como a ecologia, a biologia, a dinâmica epidemiológica, tudo é muito recente, né, os resultados podem ser realmente não próximos à realidade. E outro detalhe importante ressaltar nessa questão é que o resultado de um laboratório é muito diferente, né, de um resultado visto na dinâmica do meio ambiente.
até plantas, né, que os botânicos estudam numa estufa, a hora que os ecólogos estudam a mesma planta no meio ambiente, às vezes a ecologia é completamente diferente, o que vai mudar também a biologia. Então a gente tem que estar atento a essas questões. E, por exemplo, ele tem 30 mil pares de base, e como as pessoas contraem o SARS-CoV-2 e sobrevivem, né, e aparentemente voltam a uma normalidade, aparentemente a defesa imunológica consegue identificar o vírus e depois controlar, isso significa que provavelmente nós poderemos ter uma vacina. É lógico que vacina às vezes demora uma década, embora estão prometendo aí em 1 ano e meio, 2. Tomara que isso ocorra, né? Mas talvez não. Então, tem vírus, por exemplo, como o HIV, que também é um vírus RNA, tem medicamento, antivirais? Tem vacina? Não, porque a mutação dele é muito rápida e o ser humano não consegue eliminar. Se não consegue eliminar, dificilmente um laboratório vai conseguir fazer uma vacina. Essas dinâmicas, né, ecológicas entre vírus, bactérias, animais, inclusive o ser humano, é algo delicado que a gente tem que estar atento, e você colocou muito bem, né? Às vezes tem publicações sensacionalistas e a gente tem que tomar cuidado. E até mesmo cuidado com as pesquisas científicas, porque elas podem depois ter resultados diferenciados. Isso é importante.